pessoal, meu nome é Ricardo Salviano, eu sou professor de Bioquímica do IF Sudeste, no campus de Barbacena, Minas Gerais. E hoje estou aqui para falar para vocês, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre carboidratos, ok? Essa aula vocês podem acompanhar, estudá-la no livro do Princípios de Bioquímica de Leninger, é uma ótima sugestão aí para estudo. Eu posso disponibilizar para vocês esse PDF, ok? Então, o capítulo que vocês vão utilizar é o capítulo 7, aí, página 273, ok? Então, tudo que eu vou estar aqui falando hoje, vocês podem encontrar aí como fonte bibliográfica para estudo no Princípios de Bioquímica de Leninger, ok? Bom, essa aula ela vai ser dividida em 3 etapas, 3 videoaulas. Na primeira etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos gerais, estruturas básicas e classificação de carboidratos, mais especificamente os monossacarídeos. Vamos falar também aqui sobre estereoisomerismo, ciclização, propriedades redutoras e também falar de alguns derivados. Na segunda etapa dessa aula, numa segunda videoaula, a gente vai falar de disacarídeos e polissacarídeos, estruturas, propriedades e algumas funções. E na terceira etapa, na terceira videoaula, a gente vai falar sobre glicoconjugados, também estruturas e funções. Bom, pessoal, quando a gente fala de carboidratos, eu estou falando simplesmente da biomolécula mais abundante no planeta. Muitas pessoas, quando a gente fala carboidrato, a primeira coisa que vem na cabeça é massa, pães, tubérculos como batata, mandioca, ou seja, alguns alimentos que são fontes de energia, que geram energia para o nosso organismo. E isso não está errado, a gente tem aí nesses componentes, aí, nesses alimentos, o carboidrato que a gente conhece como amido, certo? O amido ele é uma fonte de armazenamento de energia em vegetais, ok? Os animais também têm fontes de reserva de energia, a gente armazena o glicogênio, e nas frutas a gente aí não tem esse polissacarídeo, que a gente vai entender mais daqui a pouquinho como é que ele é, qual que é a sua estrutura, mas em algumas frutas a gente encontra mais açúcares mais simples, como glicose, frutose, sacarose, ou seja, também aí como fonte de energia, certo? Além de reserva de energia, pessoal, os carboidratos eles também têm uma função muito importante ao atuar como elementos estruturais. Como assim? Existem algumas estruturas nos organismos que elas servem como sustentação. Eu posso dar aqui como exemplo a parede celular, tanto vegetal como de bactérias. A parede celular vegetal ela tem na sua constituição a celulose, que dá aquela rigidez para as células vegetais. Já nas bactérias, a gente encontra aqui o peptídeo glicano, que também tem a função aí de sustentação. Okay? Insetos, por exemplo, tem a quitina, que também tem essa função estrutural. Além de fonte de reserva de energia e elemento estrutural, os carboidratos também eles podem atuar em sistemas de comunicação celular. A matriz celular ela é constituída por vários tipos de carboidratos, eles podem ou não estar ligados a proteínas, a lipídios e participar então de processos de comunicação celular. Ok? Pessoal, então vamos tentar entender o que é um carboidrato. Carboidrato nada mais é do que carbonos hidratados. A gente pode aqui ver essa estrutura aqui, que olha, deixa eu dar um marca-texto aqui, que olha, eu tenho carbonos hidratados, ok? Então eu posso ter aqui alguns números repetidos dessa estrutura única aqui, ok? O carboidrato mais simples ele é representado aqui então por 3 carbonos, ok? Então eu tenho aqui o gliceraldeído e a dihidroxicetona. O que é importante a gente perceber aqui nessa estrutura básica de um carboidrato? A estrutura mais simples de um carboidrato eu vou chamar de monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? É a unidade mais simples que eu posso definir como carboidrato, ok? Então, para ser carboidrato, a gente tem que seguir aqui algumas regras. Para ser carboidrato, eu tenho que ter aqui uma cadeia carbônica que ela não vai ser ramificada. Essas ligações aqui entre carbonos são ligações simples e um carbono ele vai estar ligado ao oxigênio através de uma dupla, uma ligação aqui com o grupo carbonila. Essa carbonila ela vai formar, quando for na extremidade, um grupamento aldeído ou o segundo carbono aqui gera então um grupamento cetona.
certo? Então, nessas extremidades aqui, onde o grupamento carbonila vai estar localizado, dependendo ali se ele está no primeiro carbono ou no segundo carbono, eu vou ter então aqui um aldeído ou uma cetona. O carboidrato, o açúcar que ele tiver então aqui, o aldeído na sua estrutura, ele é classificado como uma aldose. Já o carboidrato que tem aqui uma cetona na sua estrutura, ele é chamado de cetose, ele é classificado como cetose. A glicose, olha aqui, dá pra gente perceber aqui que, olha, ela é um aldeído. Olha aqui o grupamento funcional aqui da glicose, é um aldeído, então ela é uma aldose, certo? Já a frutose, um outro carboidrato bastante conhecido aí, ele tem aqui como grupo funcional na carbonila uma cetona, certo? Então aqui a frutose ela é uma cetose, ok? Com base nessa classificação, a gente pode distribuir os carboidratos de acordo com a sua organização. Então os carboidratos mais simples a gente vai classificá-los como monossacarídeo, podendo ser ele então uma aldose ou uma cetose, certo? Esses são as unidades mais simples de um carboidrato. Eles podem se polimerizar, ou seja, a união de alguns monossacarídeos vão gerar então estruturas que a gente pode classificá-las como oligosacarídeos, certo? Então um oligosacarídeo nada mais é do que a união de alguns açúcares. Um disacarídeo, ou seja, dois monossacarídeos unidos por ligação glicosídica, que a gente vai tentar entender daqui a pouquinho como é que ela é formada, então são oligosacarídeos. Eu posso dar aqui como exemplo a maltose, a sacarose, a lactose no leite, certo? Então aí são oligosacarídeos. Já os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos, são cadeias, são polímeros com 20 ou mais unidades de monossacarídeos, ok? Em relação aqui às propriedades então dos carboidratos, o que a gente pode perceber? Em relação aos carbonos presentes aqui na sua constituição, alguns deles aqui então vão ser carbonos quirais. Relembrando o que é um carbono quiral? Carbono quiral é aquele carbono que tem 4 grupos substituintes distintos ligados a ele. Então a gente vai pegar aqui, olha, o gliceraldeído, ele tem aqui o carbono central, o carbono do meio aqui é um carbono quiral. Olha, ele tem aqui ligado a ele um hidrogênio, esse grupamento aqui, uma hidroxila e um grupamento aldeído aqui, que olha, notem que eu tenho aqui 4 componentes distintos, o que faz com que esse carbono aqui seja quiral, certo? Então, os carboidratos têm então aí na sua composição carbonos quirais, com exceção, a única exceção, a de hidroxicetona. Olha que esse composto aqui ele não tem na sua composição um carbono quiral. Olha que o primeiro carbono ele tem 2 hidrogênios ligados a ele, ou seja, 2 grupos iguais. Então o que torna ele um carbono que não é quiral. O carbono da carbonila, por ser uma dupla ligação, ele não é um carbono quiral. E o terceiro que também tem 2 hidrogênios, também caracterizando aqui como não quiral, ok? Com exceção da hidroxicetona, todos os restos, os carboidratos, eles são quirais, ok? Os monossacarídeos, por possuírem centros quirais, ou seja, carbonos assimétricos, eles ocorrem em formas isoméricas opticamente ativas. Ou seja, eles têm a propriedade de formar estereoisômeros. Sugiro aí quem perdeu essa aula voltar lá no vídeo sobre estereoisomeria, certo? Então, assim, para acompanhar melhor nosso assunto aqui. Quando a gente pensa, então, num composto que tem apenas um carbono quiral, como o gliceraldeído, vamos pegar aqui o gliceraldeído como exemplo, ele tem a possibilidade, então, de formar 2 estruturas distintas. Ou seja, eu tenho aqui um par de enantiômeros, certo? Esses enantiômeros eles têm algumas características muito importantes. A primeira delas é que, fisicamente falando, existe uma única propriedade que distingue um do outro. Um deles vai desviar o plano da luz polarizada para a direita e o outro desvia um plano de luz polarizada para a esquerda. O que desvia para a direita ele é chamado de dextro-rotatório, ou simplesmente D. Já o composto que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda ele é chamado de levo-rotatório, ou levógeno, ou simplesmente de L, certo?
Bom, uma característica desses pares de enantiômeros que são imagem especular um do outro. Se eu colocar de frente para o espelho um dos isômeros, aquela imagem formada vai ser o seu par enantiomérico. Para ficar mais claro aqui, para a gente relembrar o que é um enantiômero, eu tenho aqui minha mão esquerda e minha mão direita. Minhas mãos são distintas, certo? Mas se eu colocar uma de frente para a outra, eu tenho aqui uma imagem especular uma da outra. Uma característica dessa imagem especular que eles não são o mesmo composto. E como que eu sei que não é o mesmo composto? Uma imagem não se sobrepõe à outra, certo? Então lá, se a gente for pegar num composto químico, a imagem especular de um não sobrepõe ao outro, certo? Então aqui em relação ao gliceraldeído, eu tenho aqui os dois pares enantioméricos, o par enantiomérico, o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. E eu vou contar aqui uma história interessante. O gliceraldeído, o primeiro carboidrato aqui a ser estudado a sua propriedade ótica, ele foi estudado por Emil Fischer ali no ano de 1891, e ele já tinha noção já de propriedades óticas. Ele sabia que o gliceraldeído ele era formado por duas estruturas. Um era D-gliceraldeído, outro era L-gliceraldeído. Só que ele não sabia qual estrutura das duas que desviava o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. O que ele fez? Ele supôs que, ele estava querendo distinguir um do outro, ele supôs que ao projetar aqui, olha, fazer a projeção de Fischer, colocando aqui os carbonos orientados aqui na vertical, olha aqui, em pezinho aqui, ele supôs o seguinte, que aquele carbono, aquele gliceraldeído que tiver a hidroxila voltada para a direita, ele chamou de D-gliceraldeído. Já o gliceraldeído que tiver a hidroxila voltada para a esquerda, ele chamou de L. Não necessariamente o D-gliceraldeído desviaria o plano de luz polarizada para a direita e o L desviaria para a esquerda. Ele supôs que, por sorte, futuramente, com técnicas de cristalografia de raio-x, ele estava certo, ou seja, foi simplesmente aí uma feliz coincidência ele ter suposto que o D, ou seja, aquele que tinha hidroxila para a direita era o D e o L era a hidroxila que estava para a esquerda, ok? Bom, pessoal, os açúcares de maneira geral eles são classificados em D e L não pela sua possibilidade de desviar o plano de luz polarizado para a direita ou para a esquerda. Eles são classificados de acordo com a posição da hidroxila mais distante da carbonila, a hidroxila quiral mais distante. Como assim, Ricardo? Me explica isso direito. Olha aqui, eu tenho nesse slide aqui várias aldoses, vários monossacarídeos aldoses. Certo? Então aqui, que olha, com um carbono quiral eu tenho aqui o gliceraldeído, com 2 carbonos quirais eu tenho aqui a eritrose, com 5 carbonos eu tenho aqui a ribose, a arabinose, com 6 carbonos eu tenho aqui como exemplo a glicose, manose e a galactose. Bom, esses açúcares, pessoal, eles são, aqui eu tenho representado apenas os enantiômeros D, ou seja, aqueles que têm a hidroxila do carbono quiral mais distante da carbonila localizada para a direita. Ou seja, vamos olhar aqui, que olha esse primeiro aqui, olha a alose. Onde que está a carbonila? Está aqui em cima. Cadê a hidroxila do carbono quiral mais distante? Está aqui. Se ela está para a direita, ela é uma D-alose, certo? Note que todos esses carboidratos aqui, que olha, tem a hidroxila do carbono quiral mais distante da carbonila localizada na direita, certo? Então todos aqui voltados para a direita são os D-açúcares, certo? E quais que seriam os L-açúcares? Seriam aqueles que têm a imagem especular do seu correspondente. Então no caso da glicose, a L-glicose teria aqui uma imagem especular invertida, certo? Então nesse caso aqui teria a hidroxila voltada para a esquerda. Ficou claro? Bom, galerinha, é interessante a gente ressaltar que os carboidratos eles existem na natureza predominantemente na forma de isômeros D, eles são os mais comuns,
E uma regrinha interessante para a gente saber quais que são os números de série isômeros para cada açúcar, dependendo aí da sua quantidade de carbonos quirais, é só a gente fazer a seguinte continha. Para cada açúcar, a gente vai ter um número de estereoisômeros igual a 2 elevado a o número de carbonos quirais que tem aquele composto. Certo? Então, se a gente for pegar aqui como exemplo açúcares com 6 carbonos, as aldoses com 6 carbonos, quantos carbonos quirais que as aldoses com 6 carbonos têm? Vamos contar aqui, que olha, vamos pegar aqui a galactose. Eu tenho aqui, deixa eu pegar o meu marcador. Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos quirais. Se eu tenho 4 carbonos quirais, o número de estereoisômeros para açúcares com 4 carbonos quirais são 2 elevado a 4. Ou seja, eu vou ter 16 estereoisômeros. Ah, Ricardo, mas aqui nessa figurinha aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê os outros 8? Os outros 8 são as imagens especulares desses representantes aqui. Aqui eu tenho representado apenas os D-açúcares. Ou seja, eu tenho 8 açúcares D e 8 açúcares L, totalizando aí, então os 16 estereoisômeros. Ok? Aqui nesse slide a gente pode perceber que então já os açúcares que são formados por cetoses, certo? Então olha, aqui eu tenho açúcares com 3, 4, 5 e 6 carbonos. E aqui é interessante que a gente pode perceber que, diferente das aldoses, a gente tem um número um pouco menor de carbonos quirais. Então aqui, olha, com açúcares com 6 carbonos, eu vou ter apenas 1, 2, 3 carbonos quirais. Então, quantos estereoisômeros é possível formar com 3 carbonos quirais? Vamos lá, 2 elevado a 3 é igual a 8. 4 carboidratos D e 4 L. Ficou claro? Bom, pessoal, existe aqui uma classificação que permite diferenciar dois carboidratos que diferem entre si apenas na configuração de um carbono. Ou seja, eu tenho aqui compostos que são epímeros. O que é um epímero? Epímero é aquele composto aquele par de compostos que diferem apenas na configuração de um único carbono. Então, se eu vou pegar aqui como exemplo a glicose e a galactose, qual que é a diferença que tem nessas duas estruturas aqui? Olha, se eu for olhar aqui o primeiro carbono, está tudo igual, o segundo, o terceiro. No quarto carbono, a hidroxila aqui da glicose está voltada para a direita e na galactose ela está voltada para a esquerda. A única diferença que tem na glicose e na galactose é a configuração do carbono 4, certo? Então aqui eu tenho que, para esses dois aqui, eles são chamados de epímeros, ok? A glicose e a manose, ela também são epímeros, onde a diferença está apenas na configuração do carbono 2. Olha, na manose a hidroxila está virada para a direita, já na glicose ela está voltada para a esquerda. Então a glicose e a manose são pares de epímeros. Já a manose e a galactose, elas não são pares de epímeros. Por quê? Porque elas têm aqui dois carbonos que diferem na sua configuração, tanto o carbono 2 quanto o carbono 4. Ok? Ficou claro essa questão de epímeros? Muito bem. Dando continuidade, pessoal, aqui até agora, por simplicidade, até esse momento, foram representadas as estruturas tanto das aldoses como das cetoses em moléculas de cadeia aberta, formas lineares, olha aqui, certo? Por simplicidade. Mas, na verdade, em solução aquosa, as aldoses com 4 carbonos ou mais e todos os monossacarídeos com 5 carbonos no seu esqueleto, eles ocorrem predominantemente na forma de estruturas cíclicas. Olha aqui, uma projeção que a gente vai chamar agora de uma projeção de Howard, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Que em solução aquosa, essa estrutura aberta aqui, ela não prevalece, ela prevalece na forma de um ciclo. Aqui eu tenho um exemplo para glicose, ela aqui na forma linear e ela na forma de cadeia. Para frutose é a mesma coisa, eu tenho aqui ela na forma linear, mas em solução aquosa ela existe predominantemente na forma de estrutura cíclica, ok? Essa reação, pessoal, de formação do M-acetal, no caso de aldeído, ou M-cetal, no caso de cetonas,
essa primeira reação do álcool com a carbonila, ela cria um novo centro quiral. Olha aqui, vamos perceber aqui que, olha, que esse ataque nucleofílico aqui a essa carbonila vai gerar um carbono que ele é assimétrico, certo? Ou seja, ele tem 4 grupos ligantes distintos em sua estrutura. E como o álcool, como essa hidroxila aqui, ela pode ser adicionada de duas maneiras diferentes, ou seja, atacando pela frente ou pelas costas do carbono da carbonila, a reação ela pode produzir, então, dois tipos de compostos, ou seja, duas configurações distintas para esse carbono aqui. Uma onde essa hidroxila está apontando para baixo do plano do anel e outra ela está apontando para cima. Ou seja, são estruturas diferentes, certo? E a gente vai classificá-las como alfa e beta. Então, no caso de carboidratos que diferem apenas nessa estrutura, na configuração desse carbono aqui, ela é chamada de anômero. E o carbono que anteriormente era uma carbonila, a gente vai chamar de carbono anomérico, ok? Então aqui na glicose fechada, na glicopiranose, a gente tem aqui como carbono anomérico o carbono 1, ok? Se fosse aqui uma cetose, onde a carbonila estaria presente no carbono 2, o carbono anomérico então seria o carbono 2. Ficou claro? Pessoal, por definição, a gente pode chamar então, relacionar o alfa e o beta em relação à posição dessa hidroxila aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque em algumas referências bibliográficas existem alguns conceitos errados. Então vamos ficar bem claro aqui, prestar bastante atenção para a gente não sair daqui sem saber o que é um carboidrato alfa e o que é um beta, ok? A hidroxila, quando ela está apontada de lado oposto a o grupo volumoso mais distante ao carbono 6 aqui, que olha, se ela está de lado oposto, ela é chamada de alfa-hidroxila, certo? Então essa estrutura aqui, ela é uma alfa-glicose, ok? Quando a hidroxila do carbono anomérico ela está posicionada para o mesmo lado do que o carbono mais distante, o grupo volumoso mais distante, ela é chamada de beta, ok? Alguns livros falam que quando a hidroxila está apontada para baixo ela é chamada de alfa e quando ela está para cima ela é chamada de beta. Mas isso pode causar alguma confusão quando a gente tem, por exemplo, os L-açúcares, ok? Então, a definição mais correta para os anômeros alfa e beta é quando a hidroxila do carbono anomérico está voltada para o lado oposto ao carbono mais distante, ou seja, esse grupo volumoso aqui, olha, se está de lado oposto, ela é alfa. Se está para o mesmo lado, ela é beta, ok? É interessante também a gente ressaltar que os anômeros alfa e beta, eles em solução aquosa, eles podem se interconverterem num processo que a gente chama de muta-rotação. Como que esse processo acontece? Ele, no momento que, por exemplo, uma estrutura alfa ela está no meio aquoso, ela pode sofrer brevemente uma abertura do anel, formando aqui então a forma linear e se fechar novamente, formando o anômero B. Então esse processo onde o anômero A se converte em anômero B é chamado de muta-rotação, ok? Bom, pessoal, outra característica interessante em relação aos monossacarídeos é que eles agem como agentes redutores, ou seja, eles são açúcares redutores. Eles podem ser oxidados por agentes oxidantes, como um exemplo aqui que, olha, o íon cúprico. Em uma solução aquosa, se a gente aquecer, a glicose ela pode promover então a redução do cobre 2+ a cobre+, certo? Essa conversão, esse processo, essa reação de redução, ela muitas das vezes pode acontecer com a mudança de cor, o que é interessante para a gente, então, caso a gente tenha o interesse de quantificar a presença de açúcares redutores em uma solução, ok? Relembrando aqui, pessoal, às vezes muita gente que está escutando essa aula aqui pela primeira vez, o que é uma reação de redução e o que é uma reação de oxidação? Vamos lembrar,
uma reação ela sempre vai acontecer com uma de oxidação ao mesmo tempo, ou seja, são reações simultâneas. E um componente e um composto, pessoal, que reduz, ele vai estar recebendo elétrons, ele vai reduzir a sua carga elétrica, certo? Já o componente que oxida, ele vai estar doando elétrons, ou seja, ele vai estar aumentando a sua carga elétrica, certo? Então aqui numa reação onde eu tenho aqui a glicose, ela para ser um açúcar redutor, ela tem que estar na forma linear, ok? Então para ser um açúcar redutor, essa hidroxila do carbono anomérico aqui, ela tem que estar livre, ela não pode estar ligada a nada, de modo que possibilite a abertura do anel, formando aqui a estrutura linear, e essa estrutura linear aqui, ela age então como um agente redutor. Ela vai oxidar e vai reduzir alguma coisa. No nosso exemplo aqui eu tenho cobre 2+, sendo reduzido a cobre+. Ok? Ficou claro? Então, um açúcar, para ser redutor, ele tem que ter essa hidroxila do carbono anomérico livre, para que o anel possa se abrir e essa forma linear aqui, então, atuar então, como um agente redutor, ou seja, promover a redução de um outro composto, certo? Pessoal, aqui é interessante que no próprio cobre pode ser utilizado então para síntese de alguns reagentes, como o reagente de Benedict. O reagente de Benedict é um composto à base de cobre, sulfato de cobre, meio básico, que, se ao ser aquecido na presença de açúcares, ele muda de cor. Então, inicialmente, ele tem uma coloração azulada, e nesse slide aqui, olha, eu coloquei como exemplo a urina. A urina, por exemplo, de um paciente que é diabético, que tem glicose na urina, se eu misturar com reagente de Benedict e aquecer, a glicose, por ser um açúcar redutor, vai reduzir o cobre e vai formar aqui complexos e mudar a coloração daquele componente, certo? Uma outra forma de se utilizar dessa propriedade de agente redutor dos monossacarídeos é propriedades de quantificação. Eu posso misturar um açúcar qualquer que seja redutor com, por exemplo, um composto que, ao ser reduzido, mude de cor. Coloquei nesse slide aqui um exemplo, o ácido de nitrosalicílico, o DNS. Esse ácido aqui, pessoal, ele é utilizado numa metodologia para dosagem de açúcares, certo? Então, todo açúcar que for redutor, ao ser misturado com o ácido de nitrosalicílico, que inicialmente tem uma coloração amarela, ao ser aquecido, ele vai promover, então, a redução, o açúcar vai ser oxidado e o ácido de nitrosalicílico vai ser reduzido. E essa redução vai promover, então, a formação de um composto, olha, o composto é reduzido e tem uma coloração meio acastanhada, meio alaranjada. E a intensidade dessa coloração formada vai ser proporcional à concentração de açúcares no meio. Ok? Então, a gente pode utilizar, então, aqui várias metodologias, várias técnicas que utilizam essa propriedade de agente redutor de um açúcar para métodos de quantificação, ok? Para a gente fechar essa aula de hoje, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns derivados de monossacarídeos. Em organismos, vários açúcares eles podem ser modificados em sua estrutura para gerar aqui outros componentes estruturais na célula. Como exemplo aqui, que olha, eu posso ter alterações aqui, a substituição de hidroxilas por grupamentos amina, formando aqui, olha, glicosamina, o galactosamina. Posso ter a substituição aqui também nesse grupamento aqui, a amina, a adição de ácidos orgânicos aqui formando o N-acetilglicosamina. Interessante aqui a gente lembrar que esses ácidos modificados aqui, eles são constituintes da parede celular bacteriana. Eu posso ter outras alterações aqui, como a substituição, a retirada de hidroxilas e adição de hidrogênio no local, formando as desoxiaçúcares. Ou um exemplo aqui, que olha, a fucose e a raminose, eles são presentes então em oligosacarídeos complexos de glicoproteínas e glicolipídios, certo? A ramanose, ela está presente em polissacarídeos vegetais. Exemplos mais palpáveis, mais conhecidos de desoxiaçúcares são a desoxirribose, presente no DNA, certo?
Além disso, a gente tem aqui várias outras alterações de açúcares que vão gerar componentes aqui estruturais. Eu tenho aqui, olha, o ácido glicurônico, o glicuranato, as lactonas. Eu posso ter várias alterações aqui, então, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa disciplina de bioquímica, em outras aulas, que a gente tem aqui características, algumas estruturas que vão estar presentes aqui em vias metabólicas, dando aqui algumas características para diversos açúcares. Uma modificação que a gente vai ver aqui, olha, adição de grupamentos fosfato aos açúcares. Olha aqui, eu tenho a formação da glicose 6-fosfato. Essa formação aqui de glicose 6-fosfato ela é muito comum no metabolismo energético. A gente vai ver isso aí mais para frente, certo? Tanto na síntese, na degradação de glicogênio, na ativação para a formação de compostos intermediários, para confinamento da glicose dentro da célula. Então são modificações muito importantes que acontecem numa célula e não precisem ficar preocupados com isso nesse momento. A gente vai ver nas outras videoaulas as importâncias dessas modificações, ok? Então a gente vai finalizar essa primeira etapa da aula